Abramos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 2. Daremos hoje sequência às exposições do primeiro livro das Escrituras Sagradas de nosso Deus, livro de Gênesis, capítulo de número 2. Como eu havia dito, na primeira exposição desse bloco, em que estamos nos detendo já há alguns domingos, eu o dividiria em algumas partes. Hoje nós vamos à penúltima parte desse bloco, que se inicia no capítulo 2, versículo 4, até o versículo de número 17. Então, Gênesis capítulo 2, nós vamos fazer a leitura dos versículos 4 até o 17, mas nos deteremos na exposição hoje dos versículos 10, especificamente, até o versículo de número 14. Repetindo, faremos uma leitura dos versículos 4 ao 17, mas a exposição dessa manhã se deterá nos versículos 10 ao 14. Gênesis 2, versículo de número 4, diz o Senhor: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus bendito, a tua palavra foi lida ao teu povo que se reúne nessa manhã, nesta igreja, Senhor, em tua presença. Te rogamos, Senhor Deus, que assim como tu já tens nos falado ao coração nessa manhã, através da leitura pública das tuas santas palavras, que o Senhor Deus fale agora poderosamente através da pregação, Senhor, nos ensinando o caminho que devemos andar, retirando, Senhor, o véu daqueles mistérios de outrora, nos mostrando a realidade da tua gloriosa salvação, da tua maravilhosa graça, do teu majestoso poder, Senhor. Portanto, abençoa-nos nessa manhã, através do teu Santo Espírito, nos iluminando a mente e abrindo os nossos corações para que possamos, Senhor Deus, guardar como tesouro precioso toda a tua verdade e, através dela, sermos edificados por ti. Para a tua glória, Senhor, te rogamos, nos assiste em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no último sermão, nós vimos que o homem do pó da terra foi criado.
e o fôlego de vida lhe foi soprado nas narinas. A partir dali, então, Moisés nos diz que Deus plantou um jardim numa região chamada de Éden. Essa expressão aponta para um território, muito provavelmente, como nós vimos no sermão passado, para uma planície entre os rios Tigre e o Eufrates. Na Septuaginta, esse lugar é chamado de paraíso, vem da palavra paradeiso, a palavra grega. Um lugar, então, que seria de deleite e de prazer. Essa definição de um lugar de deleite e de prazer, subtendido a partir da palavra grega que é utilizada na Septuaginta, meus irmãos, tem levado muitos a atribuir esse relato de Moisés como sendo oriundo das cosmogonias pagãs, em especial os mitos cosmogônicos da antiga Suméria, dentre eles o mito de Enki, Nihursag. Nesse mito, Enki, que é o deus da água, e Nihursag, a deusa mãe terra, habitam uma terra chamada de Dilmun, uma terra que fica situada no Oriente, portanto, do lado leste da Suméria. É uma terra pura, de acordo com o mito, uma terra vibrante, brilhante e extremamente bela. É um lugar, diz o mito, onde não há doença ou morte e onde todos os animais vivem em harmonia. Dilmun é uma terra cheia de água doce e campos de produção agrícola. Nessa terra, Enki sucessivamente copula com a deusa Nihursag, com sua filha Ninmu, com sua neta Ninkura e, eventualmente, com sua bisneta Utu. Porém, no mito, nenhum ser humano é mencionado. Nenhum ser humano está envolvido nessa história. E por que nenhum ser humano está envolvido nessa história? Olha, porque o mito, na verdade, de modo bastante claro, procura enfatizar a relação de duas forças no universo: a terra e a água. Isso faz com que, então, a teoria de que esses mitos serviram de base para que Moisés escrevesse, então, os relatos aqui que encontramos no capítulo 2 de Gênesis, ou até mesmo que esses relatos serviram de alguma forma como inspiração para que Moisés falasse acerca do jardim no Éden, seja então não apenas improvável, meus irmãos, como eu vos digo, absurda essa teoria. Até porque nós já percebemos que em todo o relato criacional de Gênesis, o autor tem um caráter peculiar, um caráter exatamente contrário a tudo o que essas cosmogonias pagãs que eram encontradas nas nações por onde Israel adentrou em Canaã. Há um conceito antimítico por parte de Moisés. Entretanto, meus queridos, isso não quer dizer que nesses relatos, a partir do relato da Escritura, não possamos encontrar informações que se assemelhem ao que a Escritura nos revela. De fato, há algumas coisas que se assemelham nesses escritos pagãos ao que a Escritura nos dizem. E não poderia ser diferente, meus irmãos. Porque a Escritura nos traz a verdade de como as coisas foram e aconteceram e ocorreram desde o início. Mas que, como bem nos ilumina o apóstolo Paulo, o pecado fez com que essas condições fossem distorcidas. E os eventos fossem, então, criados e desenvolvidos a partir de outras divindades. Portanto,
É a partir da Escritura que podemos, então, olhar para essas outras cosmogonias e ver algumas informações peculiares, como, por exemplo, a localização do jardim. No mito de Enki, que nós acabamos de falar aqui, o jardim está localizado no Oriente, no lado leste da antiga Suméria. Aqui também Moisés nos diz que o jardim que Deus plantou estava no Oriente, de frente para o Oriente. Ambos os jardins, portanto, se encontram ao leste da Mesopotâmia. E em ambos os jardins, a presença divina é então mencionada, além dos relatos da presença dos rios, das fontes de água doce que trazem vida à planície ou ao jardim. E o que isso então nos diz? Ora, essas informações não somente servem para nos ajudar a entender melhor determinados conceitos que o mundo antigo possuía sobre essas coisas. Porém, meus irmãos, afirmar que tais mitos serviram de base revelacional para Moisés, além de desleal, é um ataque direto à verdade. Principalmente se atentarmos para o fato de que, assim como podemos achar nesses relatos pontos de contato entre um e o outro, achamos também severas discordâncias. Sendo assim, devemos nos ater ao que a Escritura nos revela acerca deste lugar, acerca deste jardim. E as informações que nos são dadas por Moisés são, em primeiro lugar, que este jardim foi plantado por Deus. O mesmo Deus que do nada trouxe à existência os céus e a terra. Que esse jardim ficava no lugar chamado Éden. Esse lugar, meus irmãos, ficava, na verdade, em uma montanha. Um monte, de acordo com as próprias Escrituras. Abram suas Bíblias em Ezequiel 28, por favor. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Vejam aí os versículos 13 ao 16. Ezequiel 28, versículos 13 ao 16. Diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profanado, para fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Se você bem lembrar, esse texto que se encontra lá no livro do profeta Ezequiel, o qual nós acabamos de ler, em seu contexto maior, ele traz dois pronunciamentos de juízo contra o rei de Tiro. O primeiro se encontra no versículo 1 até o versículo de número 10, se eu não me engano. O segundo é proferido aqui, a partir do versículo de número 11, nesse segundo bloco que nós acabamos de ler. O juízo pronunciado nesses versículos, no entanto, 11 ao 19, não parecem se dirigir especificamente ou diretamente contra o rei de Tiro, mas sim contra alguém do primevo jardim do Éden. Alguém que pecou e foi expulso do jardim que Deus havia criado no princípio.
A identidade dessa personagem descrita nos versículos que nós lemos agora, meus irmãos, é bastante controversa. Mas entendo que essa controvérsia se extingue na raiz conceptiva do pecado de ambos: a idolatria, o desejo de exaltar-se como Deus, usurpando as prerrogativas divinas de Criador, de sustentador e de redentor. Sendo assim, então, meus irmãos, o Éden, essa região, se situava num monte. Em terceiro lugar, a Escritura nos diz também que esse jardim que ficava num monte, aliás, que esse jardim que ficava próximo à região montanhosa foi plantado por Deus na direção do Oriente. Quarta característica que Moisés nos dá, que o homem foi colocado lá por Deus. O homem não foi com suas próprias pernas. O homem não encontrou esse lugar. Esse lugar foi criado para o receber. Quinto, que do solo fez Deus brotar toda sorte de árvores. E que essas árvores eram belíssimas, eram vistosas, agradáveis, além de servirem para alimentar o homem. E sete, que no meio do jardim, o Senhor Deus destaca duas árvores. Ele cria duas árvores, as quais ele chama de a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vejam, meus irmãos, a descrição dessas duas árvores no meio do jardim servem para corroborar a ideia de que o jardim que Deus havia plantado, portanto, era um lugar de vida e também de conhecimento. A árvore da vida, plantada no meio do jardim, possuía uma função sacramental, uma função de comunicar a vida ao homem, porém de modo mais elevado, de modo mais superior. O alimento que essa árvore oferecia os satisfaria de uma maneira profunda, de uma maneira infindável, conduzindo a uma vida mais segura e gloriosa. Agostinho de Hipona, comentando sobre isso, dizia que Adão e Eva tinham alimento em outras árvores, mas nesta, especificamente nesta árvore da vida, tinham um sacramento. Em outras palavras, comer do fruto dessa árvore seria um sinal simbólico, embora comestível, da vida feliz a ser passada no paraíso e a ser transformada em seguida em uma vida eterna. Aparentemente, o fruto dessa árvore ainda não havia amadurecido, meus irmãos, ainda não era chegada a sua época. Essa árvore situava-se no meio do jardim, com botões preparando-se para desabrochar, como uma espécie de lembrete tangível da promessa de vida superior que os aguardava, caso passassem no teste, caso fossem obedientes. Observe que não nos é dito especificamente que Adão e Eva não podiam comer dessa árvore, ou que não comeram. Mas aparentemente se subentende que era possível eles comerem dessa árvore para mais tarde, tão somente para mais tarde, após terem passado no teste de obediência representado pela outra árvore. A presença da árvore da vida comunicava a Adão e Eva há ainda mais bênçãos preparadas para vocês. Não é apenas esse universo que vocês podem completar ao olhar para isso. Não é apenas o mundo, a terra, o Éden, este jardim. Tem algo muito maior, melhor, preparado para vocês. Vocês poderão comer do meu fruto e desfrutarão de uma vida que é ainda melhor que a vida que vocês desfrutam agora. Essa era a árvore
da vida. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal, meus irmãos, vejam, o que tornava essa árvore diferente de todas as outras que ali estavam era exatamente aquilo que Deus diz nos versículos 16 e 17. Que se você observar, está aí a ordem para não comer do fruto dessa árvore específica. Para ser sincero, é a única árvore que Deus põe uma restrição ao homem de poder alimentar-se. A única, dentre várias outras, inúmeras outras, e eu poderia dizer milhares de outras árvores. O Senhor Deus diz: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não comerás. E a proibição de Deus não é severa, ele ainda dá um parecer para o homem. Ele diz: não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. As alternativas eram muito claras, então, diante de Adão e Eva, diante do homem. Havia de um lado uma árvore que oferecia vida, e da outra uma que traria a morte. Isso faz com que essa árvore, meus irmãos, do conhecimento do bem e do mal, se torne aquilo que nós chamamos ou qualificamos como uma árvore probatória. Probatória por quê? Ora, porque ela serviria como um instrumento para conduzir o homem, por meio da provação, a um estado de maturidade moral e religiosa com o qual estaria relacionada a bênção mais elevada que Deus tinha guardado para eles. A vida eterna. Através do fruto da árvore da vida. Apenas lembrando a diferença, irmão, entre provação e tentação. Deus não tenta ninguém, porque a tentação sempre acontece para algo mal, ruim. A aprovação, não. A aprovação existe para o aperfeiçoamento, para a aprendizagem. Por isso, Deus não pode ser o autor do pecado. Veja, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era o mesmo que apropriar-se do direito de decidir por si mesmo aquilo que é bom daquilo que é mal, ao invés de depender de Deus para definir aquilo que é bom daquilo que é mal. E é interessante, né? Porque nós agimos igualmente aos nossos pais, primeiro. Não é assim que nós agimos na maioria das vezes? Sem se importar, sem saber, Deus diz que realmente é bom, aquilo que realmente é mal. Nós presumimos autonomia para nós mesmos, que é bom ou mal para nós. E agimos muitas vezes. A maioria das decisões que tomamos, nós tomamos com base em nós mesmos. Sequer consultamos o que Deus tem a dizer sobre isso. E só depois, quando vamos colher os frutos, é que percebemos o grave erro que cometemos. Mas vejam isso. A proibição de Deus era essencialmente um chamado à fé. E por que um chamado à fé? Ora, era um chamado a deixar Deus ser Deus, em vez de procurar usurpar a sua autoridade. Eles tinham que acreditar naquilo que o Criador, aquele que os formou do pó da terra, lhes disse e lhes ordenou. A obediência implica em segurança, e a segurança implica em fé, irmão.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, eram chamados à fé. Pela fé, eles tinham que crer em Deus e não duvidar daquilo que ele havia dito, seja quem fosse, quem viesse, para dizer a eles que aquilo que havia sido dito não era bem assim, que estava errado, que eles interpretaram errado. E isso tem a ver com aquilo que Paulo diz. Ainda que venha um anjo trazer outro evangelho que seja anátema. Para o que era Satanás, irmãos? Mas como temos nós caído em semelhança aos nossos primeiros pais em outros evangelhos. Não é verdade? É interessante que, em pleno século XXI, tantos estudos maravilhosos acerca daquilo que Deus nos diz, ainda estejamos correndo atrás de coisas espetaculares para crermos em Jesus Cristo. Por isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal é vista como probatória, pois, quanto à árvore da vida, haveria de ser uma recompensa pela lealdade. Essa colocaria essa lealdade à prova. Vejam, irmãos, o jardim que Deus plantou, colocou o homem, apontava para uma vida abundante na presença de Deus. Uma vida com propósito e também com deleite. E isso vai ser reiterado nos versículos seguintes, versículos 10 ao 14, quando Moisés diz: saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Observem aí, há um rio, de acordo com o autor, que sai do Éden para regar o jardim e as demais regiões, ou seja, lugares onde as nações, as demais nações viriam habitar. Esse rio, então, se desdobra em 4 braços, diz o autor: Pison, Guion, Tigre e Eufrates. Ambos os rios, todos eles, servem para enfatizar a presença vivificante de Deus por onde essas águas descem do seu Monte Santo, se repartindo em 4 braços. E isso nos leva então a uma conclusão, meus irmãos. E que conclusão é essa? Ora, a conclusão de que todas as informações que nos são dadas até aqui, juntamente com as ênfases, os destaques que são feitos aqui pelo autor, que é Moisés, servem para nos mostrar então que esse jardim no Éden era muito mais do que um conglomerado de plantas e árvores bem estilizadas. Muito mais do que isso. E por quê? Ora, porque a semelhança dessas descrições com as prescrições para o desenvolvimento do tabernáculo e do templo de Jerusalém evidenciam uma ligação de ambos com o culto, com a adoração a Yahweh ou a Yahvé. E isso nos revela, então, que esse jardim não era apenas um jardim comum, mas um jardim-templo. E mais uma vez nós vamos recorrer ao que diz Ezequiel, só que agora no capítulo 47. Por favor, abram as suas Bíblias em Ezequiel 47.
Ezequiel 47, versículos 1 e 2. Ezequiel 47, 1 e 2. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado de. Observem aí que nós temos aqui a descrição de um templo, de rios e de árvores que dão vida. Agora, avance no texto aí, ainda no capítulo 47 de Ezequiel, os versículos 8 a 10. Veja aí o que o profeta escreve. Ele diz: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe será segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Observem que as águas desses rios trazem vida. No entanto, vejam ainda o que diz os versículos aí seguintes, 11 e 12. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Vocês não acham esse texto semelhante a um outro do Novo Testamento, irmão? E, portanto, semelhante também à descrição do Éden e do jardim em Gênesis 2? Abram as suas Bíblias agora em Apocalipse 22. Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Veja, João viu e descreveu o que viu, dizendo que um rio flui da presença de Deus, do trono de Deus e do Cordeiro. E que esse rio traz vida às nações circundantes. Meus irmãos, esse rio de vida abundante, com a presença de Deus, flui do lugar mais interno da presença de Deus para fora na direção das nações. No templo, se você bem lembrar, a santidade de Deus manifesta-se do lugar mais interno, que era o Santo dos Santos, para fora, para o lugar santo e depois para o pátio externo, onde todo Israel se reunia para cultuar a Deus. No Éden, o rio flui da presença de Deus no Éden para o jardim e de lá para o resto da terra, onde as nações iriam residir. Tudo está interligado. Não há nada fora do lugar.
Esses rios estão descritos aqui, cingidos, rodeados abundantemente por ouro, veja isso. Por ouro, pelo bidélio, que seria a mirra, ou seria uma resina, e pedras de ônix. E aí notem que cada uma dessas características servem aqui para reiterar ou marcar vida na presença de Deus. Ora, o ouro puro revestia o templo de Apocalipse. Vá para Apocalipse 21, por favor, Apocalipse 21. Veja o que diz os versículos 17 ao 21. Apocalipse 21, versículos 17 ao 21. Apocalipse 21, versículos 17 e 21. Diz assim: mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Ora, compare isso agora com a mobília sagrada do tabernáculo, com a mobília sagrada do templo. Todos os móveis feitos de ouro. Ouro polido, meus irmãos, que reflete a luz, como nós refletimos a luz de Cristo no mundo quando vivemos em sua presença. O bidélio ou a resina era semelhante ao maná. Ele ficava guardado na Arca da Aliança e, de fato, meus irmãos, a presença de Deus nos nutre e nos fortalece, como o maná que foi entregue a Israel na diáspora, que parecia exatamente isso, resina. Já as pedras de ônix eram bastante comuns no templo, especialmente carregadas no peitoral do sumo sacerdote, onde os nomes dos filhos de Israel eram gravados, refletindo assim a identidade e a preciosidade diante de Deus dos seus filhos, cada um deles levados, carregados no peito do seu sumo sacerdote. Logo, essas imagens de abundância, de prosperidade, de vida e de grandes bênçãos que a presença de Deus nos traz, é como aquela que diz o salmista, lá no Salmo 36, versículos 7 a 9, quando ele diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos de Adão, ou os filhos dos homens, se acolhem às sombras das tuas asas. Partam-se da abundância da tua casa e da torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Entende por que Jesus diz àquela pobre samaritana, ao beber da água que ele lhe desse, nunca mais ela sentiria sede? Entende agora que Jesus aponta e diz que todos aqueles que o Pai lhe deu, nenhum ele perderia. Mas as similitudes ou as semelhanças ou as comparações não param por aí. Porque observem isso, irmãos. Assim como no lugar santo do templo havia um candelabro em forma de árvore. Apontando para que árvore, irmãos? A árvore da vida. Mas não havia só o candelabro em forma de árvore. Havia também os pães da proposição, que alimentavam os sacerdotes. O jardim no Éden também tinha uma árvore que dava vida. E as demais árvores que serviam de alimento para o primeiro homem, Adão. Veja, assim como o pátio externo
do Templo de Israel proporcionavam o lugar para a reunião das nações, também a terra e os mares, ao serem submetidos por Adão, fora do jardim, proporcionariam um cenário para as demais nações serem abençoadas. E tudo, vejam, desde o Éden, desde Sião, desde Jerusalém até o fim. Assim como a vida e o alimento verdadeiros são encontrados na presença de Deus, devemos beber regularmente, profundamente, seu rio de delícia. Sabe por quê? Porque em nosso cansaço, porém com frequência, buscamos a vida ou temos buscado vida onde não há vida. Temos buscado vida, por exemplo, no entretenimento. Temos buscado vida, por exemplo, nas amizades. Temos buscado vida, muitas vezes, em eventos recreativos. Todas essas coisas falham na tentativa de recriar recursos que perdurem eternamente. Todas essas coisas falham na tentativa de dar aquilo que há em nós e, portanto, é imortal, as nossas almas, aquilo que tanto necessitam para poderem suportar as aflições do dia a dia. Assim como os israelitas, muitos de nós têm abandonado o rio da presença de Deus e cavado cisternas rotas, que retém água. Tem sido nelas que muitos de nós têm buscado saciar a sede. Porém, não há água para beber, senão lama podre, suja em tais coisas. Já o rio da vida, que flui da presença de Deus, nos chama para a satisfação e recriação dessas águas refrescantes, que só podem ser encontradas em uma pessoa, únicos, Cristo, nosso Salvador bendito, nosso sumo sacerdote, nosso profeta, nosso Rei. Sacrifiquemo-nos, portanto, por aquilo que satisfaz, pois as riquezas que satisfazem a alma, a presença de Deus, é o que nos impelem para fora da nossa zona de conforto, tirando-nos do recesso quente de nossa cama para, por exemplo, nos fazer ajoelhar de manhã cedo em oração e meditação sobre a palavra. Quando a fonte dos nossos propósitos está localizada nas águas paradas de nosso ego, nosso idealismo, ela se esgota e o desânimo nos toma por completo. No entanto, se bebermos da água viva que vem de Cristo, seu trono, jamais sentiremos sede, jamais desanimaremos, porque no desânimo encontraremos consolo, na tristeza encontraremos alegria, na dor encontraremos a paz, na morte encontraremos. O Senhor nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã. E te pedimos, ó Pai bendito, que aplique as nossas vidas para o louvor da tua glória. Em Cristo Jesus, assim te oramos. Amém.